paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Pela graça de Deus, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para ministrarmos mais uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que estão aqui para ouvir a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Não se esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça de comentar, de compartilhar, não vai te custar nada e para nós vai ser muito bom. Entendeu? Vai nos ajudar a manter este canal aqui, tá bom? Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, o genuíno evangelho, a palavra de Deus conforme ela é, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor nosso Deus e para a nossa edificação espiritual no Senhor. Porque a palavra de Deus nos afirma dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui nós estamos, pela graça de Deus, para pregarmos a palavra do Senhor, mais uma vez esta palavra que é poderosa para transformar a vida do homem, a vida da mulher, a vida do ser humano em geral. A Bíblia nos diz aos Hebreus, aliás, aos Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui nós estamos para pregarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, e Deus com toda certeza, para a honra e glória do seu nome, e para a nossa edificação espiritual, Ele estará falando aos nossos corações. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, para vocês conhecerem o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O título do seu blog é Pregando a Verdade. Pesquisa aí no Google e você vai achar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Tem muita coisa boa ali, viu? Tem muita coisa boa. Tem muitos estudos ali da palavra de Deus, edificantes, que nos edificam espiritualmente. Hoje nós iremos pregar baseado em São Mateus, capítulo de número 27, versículos 15 a 17. Se você puder acompanhar a leitura, estou aqui com a minha Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo de número 27, versículos de números 15 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se achava reunido ou que se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Amém. Deus seja louvado pela leitura da sua bendita e gloriosa palavra. Irmãos, todos nós que já servimos a Deus,
principalmente, né, nós que já servimos a Deus, sabemos que há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. O nome Jesus significa Salvador. E Jesus Cristo veio para nos salvar. É a obra principal que Jesus veio realizar aqui. É claro que ele curou muitos doentes, expulsou demônios, e enfim, fez muitos milagres. Mas, para mim, um dos maiores milagres que nós podemos receber é a salvação. Porque nenhum milagre, por exemplo, de uma cura física, nos dá direito de vida eterna. Não é verdade? Às vezes a pessoa pode ser curada de uma enfermidade, mas às vezes acaba morrendo por uma simples coisa até inferior à enfermidade que ele estava, que ele foi curado. Ser curado de uma enfermidade não nos isenta da morte. Nós somos mortais, todos os seres humanos são mortais, e não só os seres humanos, mas também as aves, os répteis, os insetos, tudo, até a natureza morre. Então, a coisa mais importante é a salvação, porque a salvação nos dá direito de uma vida eterna com Deus. Se partirmos para a eternidade sem Jesus, será sofrimento eterno. Mas se partirmos para a eternidade, salvo, como a Bíblia diz, bem-aventurado os que desde agora dormem no Senhor, nós teremos uma vida eterna de gozo, paz e alegria. Então, o importante é a salvação. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas estão muito preocupadas com o materialismo, com as coisas aqui deste mundo. Inclusive, existem muitos pregadores, entre aspas, né? Pregadores que estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho da salvação, não é o evangelho que salva. Está pregando aí um evangelho da prosperidade, um evangelho que diz que as pessoas, se aceitarem Jesus, todos os problemas vão acabar. E é uma grande mentira, porque quanto mais fiel a gente é a Deus, mais problemas a gente tem, né? São perseguições que surgem, inveja e assim sucessivamente. Então, bem-aventurados são aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua alma, para ter o direito da vida eterna com Ele na glória. Jesus, nós acabamos de ler aqui, ele foi preso. Primeiramente, ele foi perseguido, depois ele foi preso, entregue aos seus algozes por Judas Iscariotes, né? Porque Judas era amante do dinheiro, ele era o tesoureiro ali que cuidava, né, de todo o dinheiro que entrava, ele que cuidava, ele que ficava com a bolsa. E Judas, por amor ao dinheiro, ele entregou Jesus Cristo aos seus algozes e recebeu deles 30 moedas de prata. E após Jesus ter sido entregue aos seus algozes, ele foi conduzido perante as autoridades daquela época. E, finalmente, ele chegou aqui, neste texto que nós acabamos de ler, perante Pilatos. E eles tinham por costume de soltar um dos presos na festa da Páscoa
Pilatos perguntou ao povo: quem que vocês querem que eu solte? Porque havia ali um homem muito conhecido, né? Muito conhecido das pessoas ali, chamado Barrabás. Barrabás era um malfeitor, um ladrão, mas ele era muito querido, né? Pelo que a gente vê aqui na palavra de Deus, ele era muito querido pelas pessoas que também, talvez, nós podemos até dizer, que pessoas que tinham praticamente o seu tipo também. E Pilatos perguntou: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eles disseram: salta Barrabás. Salta Barrabás. Então, meus irmãos, nós vamos hoje meditar neste capítulo 27 e versículos 15 a 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Pilatos, ele era governador da Judéia e após ter interrogado a Jesus sobre as acusações que faziam contra ele, julgou não ter encontrado em Jesus crime algum para o condená-lo. Naquela ocasião, como já falamos, voltamos a repetir, havia um malfeitor que estava preso, chamado Barrabás. E, como já falamos, havia um costume, por ocasião da festa da Páscoa, soltar um prisioneiro. Pilatos, querendo livrar-se da situação, perguntou ao povo: quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A multidão respondeu: solta Barrabás. Pilatos replicou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Eles, clamando, responderam: seja crucificado. Hoje, irmãos, não é diferente. Há uma multidão que preferem Barrabás. Barrabás representa o pecado, a maldade, o sistema mundano e seus prazeres. Muitos naquela época, com receio e querendo agradar a opinião pública, preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Pois não é diferente. Muitos preferem agradar ao mundo e seguir seus próprios conceitos do que seguir a Jesus e se tornar seu discípulo. A pergunta de Pilatos à multidão continua ressoando até hoje. Qual dos dois vocês escolhem? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A pergunta continua. Nós sabemos que, infelizmente, a maioria preferem Barrabás, ou seja, o mundo, porque Barrabás representava tudo isso. O mundo, o materialismo, os desejos pecaminosos, a vida sem Deus, a vida corrompida, a vida profana. E foi o que aquele povo preferiu. Eles disseram: solta Barrabás.
Se a gente fizesse uma pergunta hoje, por exemplo, eh, o que vocês querem? Vocês querem levar uma vida de renúncia, uma vida de negar-se a si mesmo, de deixar de fazer aquilo que você quer, mas que não agrada a Deus, para servir a Deus e ter uma vida eterna, ou prefere os prazeres do mundo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo coloca diante de nós, e nos leva para a condenação? A maioria, hoje nós estamos vendo, a maioria, são poucas pessoas, irmãos, que querem Jesus. São poucas pessoas que querem renunciar, são poucas pessoas que querem deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então estão semelhantes àquele povo que escolheram Barrabás. Se colocarmos como Jesus fez, diante das pessoas o caminho largo e o caminho estreito, o próprio Jesus disse que o caminho largo é o caminho de preferência das pessoas. Da maioria, não vou dizer de todas que não, porque tem muita gente que está servindo a Deus, tá? Que renunciar o mundo para servir a Jesus. Mas o próprio Jesus disse: entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E o que acontece? Muitos são os que entram por ela. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Quem foi Barrabás? Barrabás foi um criminoso que liderou uma revolução política contra o Império Romano, ficando conhecido pelo povo por este ato, ganhando popularidade e a simpatia de muitos. Barrabás, nome de origem aramaico, Barabibás, que significa de origem aramaico, é Barabibás, que significa filho do pai. Portanto, um falso filho do pai foi escolhido pelos judeus para ser liderado, enquanto o verdadeiro filho do pai, Jesus Cristo, foi entregue aos romanos para ser crucificado. O que Barrabás representa hoje para nós? Barrabás representa o ódio, a injustiça, a maldade, as trevas, finalmente a morte. E o que Jesus representa para nós? Jesus representa o amor, a justiça, a paz, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, irmãos, qual é a sua escolha? Jesus ou Barrabás? Hoje, em pleno século XXI, esta pergunta de Pilatos vem ecoando ao longo dos séculos. Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A mensagem de Cristo
segue sendo pregada na TV, no teatro, nas rádios, nos jornais, na internet. Existe aqui no YouTube muitas e muitas mensagens. E eu estou sempre assistindo mensagens daqueles pregadores que pregam a verdade, que pregam, explicam, coisa que qualquer pessoa tem facilidade para entender. Eu gosto de ouvir, de assistir. Eu assisto muitas mensagens aqui no YouTube de pessoas que pregam e a gente pode aprender com aquela pregação. Porque não adianta, irmão, nós ficar aqui gritando, blá, 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 pulando, sapateando, virando piruleta e feito um narrador do futebol e ninguém não entender nada. A mensagem ela tem que ser explicada, ela tem que ser ensinada. A gente tem que pregar de uma forma ensinando, explicando. Olha lá no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Quando Esdras foi ler o livro da lei, a Bíblia diz que ele lia de uma forma que as pessoas pudessem entender o que ele estava lendo. E ele também explicava para que as pessoas pudessem entender o que estava escrito ali no livro da lei. Então hoje o evangelho é pregado de várias formas, também de boca a boca e pelo mundo afora. Uns aceitam, outros zombam e muitos permanecem indiferentes. Os judeus, juntamente com Pilatos, desperdiçaram uma grande e única oportunidade de escolher Jesus Cristo, o Salvador. Hoje nós estamos diante da mesma situação. A diferença é que podemos fazer uma escolha bem diferente. Deus nos dá uma grande oportunidade de poder escolher entre a vida e a morte. Ele nos diz na sua palavra, em Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Portanto, você que está me ouvindo agora, você que está assistindo esta mensagem, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não aceitou, se você ainda não é uma pessoa que pertence à família de Deus, à igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, comprado por ele na cruz do Calvário com seu próprio sangue. Aceite agora. Escolhe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Salvador da sua vida. E seja feliz, aqui agora e por toda a eternidade. Jesus é o único que pode nos salvar. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só Jesus, não existe salvadora, não existe outro salvador além de Jesus. Jesus é o único que pode salvar. Ele veio para salvar. O apóstolo São Pedro, perante o Sinédrio, ali em Jerusalém, ele e João, depois de terem curado um paralítico de nascença, eles foram levados perante as autoridades, mas Pedro não deixou de anunciar a verdade para aquele povo. Aquelas autoridades que prenderam Pedro e João,
por causa do milagre que foi realizado ali na Porta Formosa, em Jerusalém. Está lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Aquelas autoridades disseram para Pedro e João: nós vamos soltar vocês, mas vocês precisam prometer para nós que não vai mais pregar no nome de Jesus. Naquele tempo, era proibido, como é proibido em muitos países. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade religiosa, cada um pode professar a religião que quiser. Mas Pedro respondeu e disse: julga vocês mesmos. Qual é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? É claro que Pedro está deixando claro ali que o mais importante é obedecer a Deus e não aos homens. E na sequência, o apóstolo São Pedro diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado ou é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele disse no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Caminho para o céu é Jesus. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Eu sou a vida. Jesus é a vida eterna. Só Ele dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Você que está vivendo numa situação terrível, crítica, no mundo de pecado, mergulhado no pecado, mergulhado naquilo que não agrada a Deus, praticando coisas que não agradam ao Senhor, você tem hoje, agora, não deixe para depois, o momento é agora. Hoje é o dia de salvação, hoje é o dia aceitável. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entrega a tua vida para Deus e viva conforme a palavra do Senhor nos ensina. Porque professar uma religião sem compromisso com Deus não adianta nada. É necessário obedecer a palavra de Deus. Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome não fizemos milagres, no teu nome não fizemos maravilhas, no teu nome nós não expulsamos demônios. Jesus disse, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. É uma palavra referente aos falsos profetas, aos falsos pregadores, que estão realizando muita coisa, muitos sinais, prodígios em nome de Jesus, mas que não têm compromisso com Jesus. Naquele dia, vão ficar envergonhados, vão ficar de fora. Então, eu estou mostrando aqui que é necessário obedecer a palavra, porque Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai herdar o reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus conforme ela é. Temos que examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus para que nós tenhamos a vida eterna. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade, irmãos, que a gente foge da mentira. É conhecendo a verdade que a gente
é transformado. A verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus, a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é Deus. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isto hoje, em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade. Se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui, trazendo mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.